A Índia conquistou recentemente o posto de quinta maior economia do mundo, superando o Reino Unido. Quando se trata de economia indiana, as projeções são extremamente otimistas, apontando a Índia como a próxima superpotência econômica. No entanto, ao comparar a renda per capita das 5 maiores economias emergentes, fica evidente que a Índia ainda tem um caminho a percorrer para se tornar uma superpotência econômica. Apesar disso, a Índia tem apresentado um crescimento notável, embora ainda esteja atrás do seu rival, a China. A trajetória das economias indiana e chinesa conta muito sobre a história da Ásia. De acordo com os dados do Banco Mundial, em 1999, o Produto Interno Bruto, PIB, da Índia representava 95% do PIB chinês. Em 2001, quando a China aderiu à Organização Mundial do Comércio, a economia indiana era apenas 28% do tamanho da China. Essa falta de investimento resulta na privação de 2 elementos cruciais para o desenvolvimento humano: educação e saúde. Consequentemente, a produtividade do trabalho está sendo afetada. A produtividade do trabalho é um dos principais impulsionadores para melhorar o padrão de vida das pessoas em uma economia. À medida que a produtividade do trabalho aumenta, a economia produz mais bens e serviços com a mesma quantidade de trabalho relativo. Esse aumento da produção possibilita o consumo de mais bens e serviços a preços cada vez mais razoáveis. E no vídeo de hoje, vamos explorar as nuances dessa questão e entender como a Índia pode superar esses desafios para alavancar o seu crescimento econômico e alcançar o seu potencial como uma verdadeira superpotência econômica. O BRICS representa um conjunto de 5 grandes economias em ascensão: Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Esses países têm um papel significativo reconhecido globalmente, tanto na economia quanto na política. Ao comparar rapidamente com os países que compõem o BRICS, a Índia exibe o menor PIB por hora trabalhada, destacando uma produtividade baixa. Na China, a produtividade disparou nos anos 2000, devido a investimentos em represamento de rios, construção de estradas e relocação de vilarejos que foram implementados prontamente. Os deslocamentos populacionais foram compensados, mas não puderam deter o progresso. Os líderes chineses tomaram decisões racionais, equilibrando as necessidades de todos os cidadãos a longo prazo. Esse planejamento resultou em um crescimento rápido e sustentado, retirando centenas de milhões de pessoas da pobreza. Infelizmente, essa não é a realidade da Índia. A infraestrutura, abrangendo estradas, energia, educação e água potável, é notavelmente inadequada e limita o crescimento econômico. Apesar de a Índia ter cientistas da computação reconhecidos mundialmente, a maioria das crianças em áreas rurais não possuem educação básica necessária para conseguir empregos mais produtivos. Um argumento frequente é que outras economias asiáticas cresceram a taxas de 8 a 9% por longos períodos. Contudo, essas economias do leste asiático investiram muito mais em educação e infraestrutura do que a Índia faz atualmente. No âmbito da infraestrutura, a economia indiana viu um crescimento notável na formação de capital fixo, que engloba melhorias em terras, aquisições de máquinas, equipamentos e construção de estradas, ferrovias, edifícios comerciais e industriais. No entanto, desde 2007, essa formação de capital fixo caiu de 36% para 29%. Vários fatores contribuíram para essa queda, incluindo incertezas políticas, problemas de financiamento, fragilidade nos investimentos privados e desaceleração no setor bancário. No entanto, o fator mais crucial é a diminuição do investimento estrangeiro direto, o IED. Desde 2008, o IED diminuiu de 3,6% para 1,4% do PIB. O governo precisa estimular o IED para cerca de 6% do Produto Interno Bruto para impulsionar a economia. É crucial que o governo implemente políticas e iniciativas para atrair investidores estrangeiros, facilitando os negócios, oferecendo incentivos fiscais e simplificando o processo de investimento. O primeiro-ministro Narendra Modi prometeu a dobrar o tamanho da economia para 5 trilhões de dólares até 2025, promovendo autossuficiência e mantendo a receita do governo sob controle. No entanto, nos últimos 10 anos, o déficit fiscal do governo, que é a diferença entre os gastos totais e a receita total, incluindo empréstimos, tem aumentado. Isso tem pressionado as finanças do governo e suscitando preocupações sobre a sustentabilidade de seus programas de gastos. O aumento do déficit fiscal também afeta o rating de crédito do país e o custo de empréstimos.
Se o déficit continuar crescendo, pode resultar em maior inflação e taxas de juros, o que poderia desacelerar ainda mais o crescimento econômico. Ademais, isso poderia aumentar a dependência do governo de empréstimos, potencialmente levando a uma relação dívida-PIB mais alta. Atualmente, a relação dívida-PIB da Índia está em torno de 90%, indicando um nível relativamente elevado de dívida governamental em relação à produção econômica do país. No entanto, essa relação não é tão alta quanto de alguns outros países. Agências de classificação de crédito como Moody's, Standard & Poor's e Fitch Ratings atribuíram à Índia uma classificação estável, considerada como um grau de investimento. Isso indica que essas agências acreditam que a Índia possui um risco de crédito relativamente baixo e uma perspectiva estável para sua economia, outra área crucial para avançar o setor de exportações. De acordo com um relatório recente, o saldo em conta corrente da Índia atingiu seu maior valor em quase uma década, à medida que o déficit comercial aumentou e os investimentos estrangeiros diminuíram. A conta corrente, que é a medida mais abrangente do comércio e dos fluxos de serviço do país no exterior, apresentou um déficit de 36 bilhões de dólares, ou 4,4% do PIB. O déficit em conta corrente da Índia tem sido um motivo de preocupação nos últimos anos, devido ao déficit comercial persistente e aumento dos pagamentos por importações, resultando em um crescente desequilíbrio entre as entradas e saídas de recursos. O aumento do déficit comercial reflete o impacto da desaceleração da demanda global nas exportações. Entretanto, enquanto a demanda global diminui, a demanda do consumidor indiano está em ascensão. O índice de confiança do consumidor é um indicador do nível de otimismo ou pessimismo entre os lares sobre o estado geral da economia e sua situação financeira pessoal. Geralmente é calculado com base em pesquisas realizadas com uma amostra representativa de lares, nas quais são questionados sobre as suas opiniões acerca das condições econômicas atuais e futuras, perspectivas de emprego e seus padrões de gastos e economia. Esse índice é utilizado como indicador dos gastos do consumidor, um fator crucial para o crescimento econômico. O consumo pode aumentar ainda mais à medida que a inflação diminui e o poder de compra dos indianos se fortalece. Contudo, os gastos com capital e manufatura são o que realmente importam, pois impulsionam o crescimento atual e o potencial da economia. A manufatura voltada para o mercado global não tem sido o ponto forte da Índia. A infraestrutura precária, o alto custo e a falta de confiabilidade da energia elétrica, as leis trabalhistas e fundiárias complexas e uma burocracia frustrante têm impedido a Índia de se juntar às ondas anteriores de industrialização asiática. Japão, Coreia do Sul, Taiwan, Singapura, Vietnã e, é claro, a China superaram a Índia na corrida pela industrialização. No entanto, atualmente, uma combinação de fatores internacionais e domésticos está dando à Índia a oportunidade de se recuperar. Internamente, o governo populista do primeiro-ministro Narendra Modi busca uma prosperidade mais ampla, além do que a economia digital pode proporcionar. Anos de investimento em infraestrutura, como rodovias, ferrovias e portos, aliados a reformas regulatórias, reduziram, se não eliminaram, os obstáculos que há muito tempo afastavam os investidores estrangeiros. Investir no capital humano também pode ajudar a enfrentar vários outros obstáculos que a Índia enfrenta, como a necessidade de uma força de trabalho mais qualificada e produtiva e o desafio de criar empregos decentes para uma população em crescimento. A educação e o treinamento desempenham um papel crucial no crescimento de longo prazo e na competitividade da economia indiana. Uma força de trabalho bem educada e qualificada é essencial para atrair investimentos, promover a inovação e aumentar a produtividade. Para alcançar esses objetivos, o governo deve alocar mais recursos para a educação e priorizá-la em seu orçamento e formulação de políticas. Resumidamente, reformar o sistema educacional e aumentar os investimentos no capital humano são cruciais para que a Índia se torne uma das principais economias globais e assegure um futuro melhor para os seus cidadãos. Por hoje é isso. No mais, um abraço e até a próxima!